Nessa noite eu te saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite estamos aqui para podermos pregar uma mensagem para nossas vidas. Você que está aí na sua casa, você que está nessa praça, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Palavra do Senhor rapidamente nessa noite para nossas vidas se encontra em Gálatas 5, versículo 1, onde a palavra do Senhor diz: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso continue firmes como pessoas livres e não se torne escravos novamente. A palavra do Senhor nessa noite nos fala sobre uma liberdade, a qual quem nos dá essa liberdade é Jesus Cristo. Jesus é quem nos dá a liberdade, porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra também diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Meu amado, homem, ele é escravo, escravo do pecado, escravo das suas escolhas, escravo daquilo que o mundo tem a oferecer. Mas nessa noite eu quero falar de uma liberdade a qual só encontramos em Cristo Jesus. Jesus, quando entra na nossa vida, Ele nos liberta daquilo que nos escraviza. E o que escraviza o homem? É o pecado desse mundo. O que escraviza o homem? A prostituição, o álcool, a droga e tudo outras coisas que escravizam o homem. Mas Jesus, quando Ele vem, Ele nos liberta de tudo isso. Ele nos dá força a cada dia para que possamos dizer não para aquilo que nos escraviza. O mundo, ele oferece uma liberdade mentirosa, uma liberdade que nos leva a ser escravo, escravo dos nossos desejos, escravo dessa carne que só deseja aquilo que não agrada a Deus. Então Jesus Cristo, Ele veio para nos libertar, libertar dessa morte, aonde alcançamos através do primeiro homem chamado Adão. Porque o homem, ele pecou, a humanidade pecou, mas quem nos resgata, quem nos liberta, quem nos cura é Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz sobre um homem chamado Saulo. Esse homem, ele era perseguidor da igreja. Esse homem, ele perseguia e mandava matar cristãos. Mas a palavra diz que numa certa ocasião, ele pega uma carta e ele sai para perseguir os cristãos. Mas no caminho aonde ele estava indo, a palavra diz que ele cai por terra. E ali a palavra diz que ele perde a sua visão. E quando ele perde a sua visão, vem um homem orar e cai as escamas dos seus olhos. Quando Paulo, ele passa, ali Paulo, ele passa a enxergar novamente e cai as escamas dos seus olhos, ele vai dizer que ele tinha zelo por Deus, mas não com entendimento. Então Paulo, ele foi liberto, Paulo, ele foi alcançado, Paulo, ele foi liberto. E agora ele pregava o evangelho. E agora Paulo já não era mais um perseguidor. Ele agora passou a ser perseguido, porque ele pregava a Cristo Jesus. E a palavra diz que Paulo, aquele que perseguia, ele passa a dizer: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe por quê? Quando Paulo fala não vivo mais eu, ele quer dizer que não era mais as vontades dele, não era mais feita as suas vontades, porque a vontade de Paulo perseguia, a vontade de Paulo mandava matar cristão. Mas quando ele diz não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele quis dizer que não era mais feita a vontade dele, mas era feita a vontade do Senhor Jesus. Deixa eu te falar nessa noite, quando nós fazemos a nossa vontade, nós somos escravos.
Nós somos escravos quando fazemos a nossa própria vontade. Mas você pensa assim, eu sou livre para fazer tudo o que eu quero. Uma liberdade que me condena não é liberdade. Uma liberdade que me leva à condenação não é liberdade. Liberdade é escolher Jesus Cristo. Liberdade é estar em Jesus Cristo. Liberdade é viver nessa terra e saber que tem uma eternidade a nos esperar. E essa eternidade é com Jesus Cristo. Porque a palavra diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então o homem ele se encontra perdido até ele não ter um encontro com Jesus Cristo. Que liberdade é essa, meu amado? Uma liberdade que está te levando à condenação. Que liberdade é essa? Que você vai sofrer as consequências. Isso não é liberdade, meu amado. A palavra diz que numa certa ocasião Jesus ele está ali e Jesus chama um homem e aquele homem fala para Jesus: deixa eu enterrar os meus. E Jesus diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Então nós sem Jesus nós estamos mortos, meu amado. E morto não tem escolha. Morto ele não pode fazer nada. Quem pode fazer alguma coisa é quem tem vida em Cristo Jesus. Hoje o mundo, meu amado, que diz que tem uma liberdade, ele não tem a liberdade de dizer: eu não vou pecar, eu não vou viver essa. Não, por quê? Porque ele é escravo do mundo. Sabe, quando nós somos libertos, é quando nós damos um passo para Jesus Cristo e ele muda a nossa vida. Então Jesus, ele tem libertação, ele tem cura, e Jesus, ele veio para nos libertar. Por isso em Gálatas 5, versículo 1 diz: não se torneis escravos novamente, porque vocês já foram libertos por Cristo Jesus. Então nessa noite, que você venha ser liberto, e você venha entender que quem liberta o homem é Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e você entenda: liberdade sem Jesus Cristo não é liberdade. Liberdade sem Jesus é uma escravidão, é um presídio, porque libertos só somos através do nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu glorifico por essa liberdade que o Senhor nos trouxe através da sua morte no Calvário. Que vidas venham ser libertas e entender que liberdade é somente no Senhor. Que o setor QNR, vidas venham ser libertas em nome de Jesus.